Amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando o ensejo que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas está depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí vem Jonas. Enquanto vocês procuram, quero externar meus agradecimentos, a saudação de boas-vindas. Quero agradecer a Lilian, que nos formulou o convite. É um prazer estar aqui. Pastor William, amém. A pastora Vasti, que de uns tempos atrás tem sido bênção também para o Ministério de São Bernardo, através do Ministério com Criança. Deus abençoe vocês grandemente. Trago a saudação do nosso pastor presidente Tarcísio de Abreu e do nosso vice-presidente, pastor Sérgio Bernardes. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sinto a presença de Deus. Hoje eu não fui à escola bíblica dominical, pois eu quis gastar um tempo maior com Deus em oração e acordei bem cedinho, antes que o sol nascesse. Dobrei os meus joelhos e detive-me ali algumas horas, pedindo que o Senhor me desse direção para que tudo o que for dito aqui seja para seu louvor e para a sua glória. Eu não vim trazer uma mensagem emotiva a vocês. Eu não vim deixar aqui a marca do meu ministério. Eu não vim aqui pregar uma mensagem que venha alegrar vocês. Mas eu vim nesta noite trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração. E eu tenho plena certeza de que ela não voltará para Deus vazia. Ela vai fazer um grande efeito aqui. Eu quero falar no livro de Jonas, dentro de um tema missionário. Quero falar dentro da perspectiva do chamado. Quero falar dentro da perspectiva do porão, da baleia e da praia. Quero olhar o livro de Jonas por essas 4 janelas. A janela do chamado. A janela do porão. São decisões humanas. É como nós nos correspondemos ao chamado. Que feedback nós damos para Deus. Deus tem um chamado especial. Como você se comporta diante desse chamado? Olhando aqui a perspectiva de Deus, Deus usa a baleia para corrigir o profeta. E a 4ª janela é a janela da praia. Uma outra oportunidade que Deus dá quando erramos na decisão do nosso chamado. Você vem comigo nesta noite? Dore Gidder Viobor Mamaladar. Perdela Reide Diodor Mamalahuda Revokit Diodor. Sinta a presença do meu Deus aqui. Oribidika Havero Biradar Mireshi. Como é bom senti-lo. Subir o púlpito e sentir que Ele está presente. Dirigindo, coordenando, inspirando, orientando, organizando o pensamento do pregador, para que tudo venha convergir no seu louvor. Você tem liberdade, enquanto eu prego a palavra de Deus, de abrir o seu coração, pois Deus vai visitar o seu porão hoje aqui. Barabadere de Didorova Calaséria. Oh, Rabashiri Ohova Barahasi Kamalahas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento,
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Tome seu assento, querido. Sente exaltando e glorificando o nome do Senhor. O grande pregador e escritor John MacArthur, ele escreve que dias anteriores ao episódio da ida de Jonas a Nínive, Nínive tinha passado por um terremoto. E os moradores de Nínive estavam assustados por causa do terremoto que veio sobre aquela cidade. Passado já o susto do terremoto, John MacArthur diz que os ninivitas se assombraram com um sinal no céu, pois um grande eclipse fez com que Nínive fosse tomado de uma densa escuridão em plena luz do dia. E esse historiador, ele organiza a seguinte linha de interpretação: que Deus permitiu esses dois acontecimentos, porque já em sua agenda, ele tinha planejado enviar um missionário com uma mensagem de destruição. Diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia, a maldade de Jonas a maldade de Nínive tinha chegado até Deus. E Deus então desperta Jonas para essa empreita. E diz a Bíblia que Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. A primeira janela que eu abro dentro deste sermão é a perspectiva do chamado. Primeiro, o chamado não é opcional. O chamado de Deus não é porque você não se deu bem numa faculdade, não se deu bem na sua vida profissional, então você vai se aventurar em um ministério. Não, isso não vai funcionar. O chamado primeiro vem de Deus. Ele que chama, Ele que vocaciona. E a nossa natureza, como a natureza humana, após a queda, ela não se acostuma com a ideia de obedecer, da obediência. Se você observar em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés e diz: vem enviar-te-ei a Faraó, para que tires o meu povo da terra do Egito. A natureza caída humana se posiciona e diz: manda outro no meu lugar. O Senhor mudou o endereço, o Senhor errou a pessoa. Eu não sou um homem eloquente, sou pesado de língua. Quem sou eu para que me envies ao soberano do Egito? A natureza humana não está acostumado ao fato de se render e obedecer irrestritamente. Olha para a Bíblia em Jeremias capítulo 1. Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, e antes que as parteiras
te pegassem em suas mãos, ou seja, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E disse Jeremias: Senhor, o Senhor está enganado, porque o Senhor está falando como uma criança. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, como posso ser um profeta? Deus se posiciona novamente e diz: não digas, não passo de uma criança, pois onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu falarás. Bendito seja o nome do Senhor. Se a natureza humana tem os seus argumentos negativos, o soberano tem um diagnóstico a nosso respeito. Se Deus escolheu você, não tem como você fugir. Eu cheguei aqui em espírito de oração, temeroso dentro desta palavra, e Deus me disse: não temas, porque eu tenho muitos homens e muitos jovens com um chamado especial nesta casa. E você vai falar o que eu coloco no teu coração. A minha preocupação hoje aqui é satisfazer o meu Deus, o nosso Deus, que está aqui e tem uma palavra para nós. Chamado. Jonas era um profeta. Jonas estava acostumado a ouvir a voz de Deus. A referência no livro de Reis, de profeta Jonas, que ele fala e assim acontece, que se cumpre. Jonas, olhando e tecendo, escrevendo um quadro pintado do seu ministério, eu vejo mais um profeta nominal. Aquele profeta que faz mais por obrigação, porque sabe que não pode fugir. Jonas tinha compreensão do seu chamado, mas quando Deus lhe dá uma ordem, ele não obedece à risca. Ele calcula o preço, ele sonda o seu interior, e parece que eu vejo Jonas objetando e dizendo: como que eu posso ir ao povo que é o nosso inimigo? Como que pode Deus me mandar ir a um povo, pregar uma mensagem de arrependimento, um povo que a gente odeia? Se você olhar a história de Israel e da Síria, muitas vezes, por causa da desobediência de Israel, ele foi entregue na mão dos assírios. E houve muitas incursões. Você vai no segundo livro dos Reis, quando na casa de Naamã tinha uma menina que fora levada cativa, que era de Israel, numa invasão dos sírios. Esta menina é levada cativo. A história mostra inúmeros embates sangrentos. A Síria tinha um costume de festejar a sua vitória, fazendo pirâmides de crânios, de cabeças. Era muito comum um soldado, quando voltava de uma batalha, ter crânios amarrados aos cavalos. E depois, numa orgia aos seus deuses, eles faziam pirâmide no meio da cidade, e queimavam, ateavam fogo, e brindavam ao seu Deus aquela grande vitória. A história traça o perfil desses soldados sanguinolentos, que arrancavam a pele de seus inimigos, estando eles ainda com vida. Eles eram cruéis e abomináveis. E quero crer que a medida do pecado deste povo chegou ao ápice de sua maldade, e Deus se levanta para um acerto de conta. Mas antes do acerto de conta, Deus quer dar a oportunidade de arrependimento. E Deus convoca e comissiona um homem que tinha capacidade. Deus não nos dá alguma coisa em que nós não temos condição de executar. Deus te deu um chamado, porque Ele sabe que você tem capacidade de desenvolvê-lo.
E na medida em que você põe a mão no arado, Deus dá os dons que você necessita para o uso desse ministério, desse chamado. Deus te dá o dom na medida em que você põe a mão no arado. Deus te capacita na medida em que você se posiciona para obedecê-lo. Bendito seja Deus. Mas a natureza humana e carnal de Jonas fala mais forte diante do chamado. Eu quero dizer uma coisa, aqui está minha esposa. Vamos completar 25 anos de casado. 20 anos da minha vida foi dirigindo igreja no ministério de São Bernardo. Entreguei minha juventude com 17 anos ao Senhor. E com 17 anos eu costumava passar 6, 7, 8 horas trancado no meu quarto em jejum e oração. Eu falava com Deus acerca do meu chamado. Eu falava com Deus acerca do meu casamento. E eu tinha um trato com Deus de não namorar moça nenhuma na igreja, senão aquela em que eu fosse me casar com ela. E eu fui fiel nessa empreita. Aqui está a única namorada que eu tive na igreja, e com ela me casei para a glória de Deus. Bem cedo fui chamado para o ministério da palavra, o ministério da pregação. A minha rendição ao Senhor me levou a conhecer Deus de maneira extraordinária e maravilhosa. Tenho visto no meu ministério cura de AIDS, de câncer e várias enfermidades removidas para a glória de Deus. Temos levado centenas e centenas de pessoas aos pés de Jesus por meio da pregação do Evangelho. E quero dizer que vale a pena você se render a Deus, porque você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. O Espírito de Deus me diz aqui nesta noite, dentro desta palavra, que cada um tem um peso do chamado nas suas costas. Cada um de nós. Pastor William tem um peso. E o peso de ser um exemplo para esta congregação. De ser um referencial para este povo. O diabo ataca o líder. O diabo quer fazer o líder tropeçar, cair. Porque se o diabo derrubar o líder, muitas pessoas vão ser dispersas, vão se escandalizar, vão se frustrar, vão se decepcionar. Ser pastor é carregar nas costas um legado, um peso, uma responsabilidade. E você também tem um legado de Deus. Jonas não sabia que o peso daquela intimação tinha nas suas costas 120 mil pessoas que iriam para o abismo, para o inferno, se Jonas recusasse a obedecer o chamado de Deus. Talvez eu esteja falando para uma plateia, para um jovem, para um garoto, para um adolescente. Que na sua trajetória, talvez você vai ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que serão erguidas e vão crescer muito mais do que nós. E serão levadas numa dimensão espiritual muito grande. Quero falar do peso de um chamado que está sobre as suas costas. E o Espírito de Deus te leva a refletir nesta noite. O que você está fazendo com o seu chamado? O chamado precisa ser aprimorado. O chamado precisa ser lapidado. O chamado precisa ser trabalhado. Olha a perspectiva deste homem. Por que é que eu o chamo de profeta nominal? Porque ele tem um nome de profeta. Mas na prática, ele foge ao jus desta palavra. Não faz jus. Na perspectiva de Deus, se você não estiver disposto a amá-lo, a ponto de renunciar tudo ao seu redor,
você não está pronto para Ele. Você estará pronto do ponto de vista de Deus quando você olhar ao seu redor e nada fazer tanto sentido como quem obedecer à vontade de Deus. Jesus chama Pedro na praia e pergunta: tu me amas? Tu me ama mais do que a estes? Ele diz: sim, Senhor. Então o Senhor lhe diz: apacenta o meu rebanho, apacenta os cordeirinhos. O Senhor lhe pergunta a segunda vez: tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. E o Senhor lhe pergunta a terceira vez: tu me amas, Pedro? E diz a Bíblia que Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez. E eu faço uma pergunta: por que Jesus insistiu perguntando 3 vezes? Porque Jesus queria inculcar na mente de Pedro que não faria sentido o chamado ministerial se ele não amasse o seu mestre mais do que todas as coisas. Há indícios de que esse homem não tinha o seu coração tomado pelo amor de Deus. O que a igreja deste século precisa é ser inundado por uma avalanche do amor de Deus, da compaixão de Deus, da ternura de Deus, aleluia, vindo sobre nós. O Senhor testifica contra a igreja de Éfeso em Apocalipse dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você abandonou o seu primeiro amor. Volta e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor quer que o nosso coração seja inflamado pelo chamado. Nada pode ser mais forte do que o amor de Deus queimando o nosso ministério, o nosso chamado. Jonas, ele recusa obedecer porque o seu coração ainda havia ódio, ainda havia resistência. Você não irá onde o seu coração não estiver pronto. Você não vai passar de fase diante de Deus sem que Ele apronte primeiro o seu coração. O Espírito me diz aqui que existem pessoas que estão aqui, não sei quantas, mas que você está dando uma volta em torno da montanha e mais uma volta, e a sua vida está em círculos, porque existem coisas em seu coração que precisam ser tratadas. Você não irá adiante com Deus se Ele não for o dono, o possuidor de todo o seu coração. Seu coração precisa estar pronto a obedecê-lo irrestritamente. E Jonas não estava. Por isso diz a Bíblia que ele desce ao porão da embarcação. Muito obrigado. E ali ele adormece profundamente. Uma alma que não está em sintonia com Deus vai procurar sempre um cantinho à parte de Deus. A nossa natureza vai clamar todos os dias que recusemos a fascinação do chamado. A nossa natureza pende todos os dias para a desobediência. Essa carne, diz a Bíblia, ela tem uma inclinação. E a inclinação da carne é sempre para a sua autossatisfação. A nossa natureza, a menos que seja trabalhada pelo Espírito Santo, não está pronta a atender às expectativas da graça. Ela é tendenciosa. Portanto, para ser um homem espiritual, você precisa se esforçar. Para amar a Deus, você precisa se disciplinar. Deixar o egoísmo, deixar a sua autossatisfação, deixar de fazer a sua vontade. Falar para você que passar horas de joelho, de bruçado é maravilhoso. A carne dói, o joelho dói, a natureza grita: levante-se daí, vai tomar café.
A nossa natureza clama, e ela clama contra Deus. Se você deixar seguir o fluxo do seu malvado coração, ele vai te levar para um porão de isolamento, longe e distante de Deus. Aconteceu com nossos primeiros pais. A voz do Senhor passava na viração do dia, perguntando a Adão: onde tu estás? E após a queda, a resposta de Adão foi a seguinte: eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo porque estava nu. E o medo levou Adão a esconder-se de Deus. Veja o que o texto diz. E se posicionou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e entrou no porão do navio. Quando eu olho para a perspectiva do porão, todos nós temos um porãozinho na nossa casa. E o porão, na minha casa pelo menos eu tenho 2 porões. E ali a gente coloca sempre aquelas coisas que vão estar esquecidas. Pelo menos por 1, por 2, por 3 anos. Você nem sabe que elas estão ali. Porão é lugar de coisas que a gente não quer mostrar para os outros. A gente não quer que os outros vejam. Ninguém recebe uma visita em sua casa e diz: pois venha cá, vou te mostrar o porão da minha casa. A gente quer mostrar a sala, quer mostrar a cozinha nova, com os aparelhos de última geração. Vem até a minha sala de jantar, mas a gente nunca quer mostrar os porões. Porque porão é lugar de coisas enferrujadas, empoeiradas, esquecidas, abandonadas. Essa é a perspectiva do diabo em relação ao nosso chamado. A vontade do diabo é colocar o seu chamado, a sua eloquência, a sua voz profética, a sua capacidade de pregar e de levar vidas a Jesus. A vontade do inimigo é de colocar tudo dentro de um porão. E eu tenho pregado e tenho visto como o diabo tem agredido a igreja deste século. Conheço obreiros que pregavam e curavam, hoje estão esquecidos no porão, enlameados, sujos, esquecidos, envergonhados. Nomes que foram um impacto no reino das trevas, hoje estão vivendo uma vergonha, porque foram iludidos, sentenciados e lançados num porão existencial. Eu falo aqui com pessoa chamado, e esta é a palavra de Deus para nós. Eu falo aqui com pessoas que têm um chamado especial. E você sabe o que Deus tem para você. Você sabe o que Deus falou a seu respeito. Você sabe o que Deus diz para você fazer. Por causa de algumas situações na sua vida, você está conduzindo o seu ministério, o seu chamado para um porão. E muitas coisas têm vindo da parte de Satanás para destruir, para fulminar você, para angustiar você, para entristecer você, para colocar em dúvida o que Deus vai fazer, o que Deus prometeu, o que Deus disse que iria fazer. Eu estou falando aqui a pessoas que estão vivendo numa guerra espiritual e acham que estão perdidos e acham que Deus não se lembra mais. Minha esposa passou por uma sessão de tratamentos agora contra o câncer. Enfrentamos uma adversidade na nossa vida, na nossa casa. E eu orei por ela, jejuei por ela, fiquei dias e dias sem comer, para que o Senhor a resgatasse. E o embate, a guerra foi tão travada, o inimigo nos atacou de uma tal maneira, que muitas vezes vinham vozes na minha mente,
Deus se esqueceu de você. Você nunca vai se erguer. Você nunca vai sair dessa situação. Vocês não têm ideia o que nós enfrentamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não se esqueça nas trevas do que Deus te disse na luz. Não se esqueça durante o período de sua provação e do seu deserto o que Deus prometeu a seu respeito, o que Deus disse a seu respeito. É isso que vai acontecer, é isso que basta. Xarabalaba xanderebalaba. Jonas, no seu porão, vivia a sua indiferença. Se você entrar num círculo vicioso, em que você não quer mais orar, em que você não quer mais consagrar, em que você não quer mais tomar as rédeas da igreja, do corpo, se você entrar nesse círculo, só a mão de Deus para te tirar. Eu estou falando com pessoas que foram uma bênção outrora e hoje estão paradas. Hoje estão vivendo num porão. Hoje estão estagnadas. Eu estou falando a pessoas que foram uma bênção. E hoje o diabo está dizendo, no porão existencial, você já era. Você não vai se erguer mais. Sua casa nunca mais vai sair dessa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que no mesmo texto, mostra que nesta embarcação tem um dono. Existe um marinheiro nessa embarcação. Enquanto o couro está comendo lá em cima, o vento está soprando. Vocês conhecem muito bem a história. Uma parte está lutando, dizendo, meu Deus, o que é isso? Parece uma ira de Deus. E lançavam no mar as suas mercadorias para aliviarem do peso. E diz a Bíblia que Jonas, descendo ao porão, dormia profundamente. Eu quero te dizer uma coisa, esta obra não é só do pastor, esta obra não é só dos intercessores, esta obra não é só dos líderes, esta obra é uma obra de todos nós, e o menor nesta casa pode ser uma potência no reino dos céus. Xarabacandereva subi alabarras. E diz a Bíblia então que o mestre daquele navio havia descido ao porão e perguntou, o que fazes aí? O que passa contigo agarrado no sono? Eu quero te dizer que Deus vai visitar o seu porão, porque o seu chamado, na perspectiva de Deus, não morre num porão. O seu chamado pode morrer num porão, dentro da perspectiva de Satanás. Mas dentro da perspectiva de Deus, o seu chamado não acaba aqui. O que Deus diz para você é o seguinte, eu não desisti de você. Quando eu resolvi te chamar, eu já sabia quem tu serias. Deus tem um diagnóstico. Deus sabe quem você é. E Ele te resolveu amar você mesmo assim. Não há nada que você venha fazer para que Deus venha te amar mais ou te amar menos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não há nada que você venha fazer que Deus venha te amar mais do que Ele já te ama. E nada que você venha fazer que Deus venha te amar menos. O amor de Deus não está pautado no seu comportamento. Deus desce ao nosso culto e aceita a nossa oblação, porque nós estamos aqui debaixo de uma obediência imputada. Nós vivemos debaixo de uma justiça imputada. A justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. Nosso primeiro pai pecou no teste do jardim, mas o segundo Adão veio e obedeceu a Deus e se posicionou sobre o altar como um sacrifício perfeito. E hoje a obediência dele é atribuída a mim e a você.
Quando Deus olha para você na sua imperfeição, e você murmurando entre os seus lábios o nome de Jesus, a obediência de Jesus é imputada a você, de maneira que Deus te aceita, porque já foi oferecido um sacrifício perfeito. Então levante-se na sua imperfeição, e dê o seu melhor para Deus. Levante-se do seu porão, sacode essa poeira, dá a volta por cima, porque Deus conta com você. Diz a Bíblia que o mestre do navio visita o porão. E eu quero dizer uma coisa: se Deus não visitar o nosso porão, a gente perece nele. Talvez esteja falando aqui para pessoas que já passaram luta. E quando a gente está passando no calor da luta, no ápice da provação, ou a gente se rende aos pés de Deus, ou a gente desiste. Eu já enfrentei situação, minha esposa sabe, que eu tive que clamar a noite inteira. Não era meia hora de oração, não resolvia. Era noites inteirinha, até o sol entrar pela janela. E quando aquela situação parecia que ia me esmagar, eu me levantei e dei a volta por cima, de posse de uma grande vitória na minha casa, na minha família. Deus está dizendo: eu vou visitar o teu porão. Se prepara. A gente não gosta de receber, principalmente as mulheres. Homem é mais largado, mas as mulheres não gostam de receber visita quando a casa está desarrumada. Sim ou não? Não gosta. Isso ofende ao ego delas, que são boas donas de casa, que gostam da casa limpa, dos móveis sem poeira, de cada objeto no seu devido lugar. São mulheres zelosas, e quando a casa está bagunçada, que um vizinho toca o interfone, ou uma visita, aí vem o desespero. Corre daqui, pega dali, arruma daqui, pega essa roupa, leva para o quarto, passa a vassoura rapidinho. É o pega para capar. Porque alguém está chegando e encontrando a casa desarrumada. Só que o denominador aqui dessa questão é que Jonas foi pego dormindo. Não teve tempo de arrumar o seu porão. Não adianta você fazer a arrumação de última hora, porque ele vai chegar no teu porão e falar: eu sei como o seu porão está. Quem sabe você está aqui e mantém ainda no seu porão religioso a falta de perdão, ódio. Teve um membro de uma igreja que eu pastoreei, que ficou com ódio de uma palavra que eu disse na Santa Ceia, e quando ela saiu em plena Santa Ceia, pessoas veteranas na igreja, em plena Santa Ceia, ela se posiciona, quando estava passando na porta, ela disse: nunca mais eu ponho o pé dentro desta igreja, por causa de uma palavra que o diabo distorceu na mente dela. Eu não lhe chamei o seu nome, não a chamei atenção, eu disse algo para a igreja, e ela tomou aquela dor para si. E sabe o que aconteceu? Ela criou uma raiva do pastor. Ela tinha ódio da minha pessoa. E sabe o que ela disse? Quando ela disse naquela porta: eu vou, nunca mais ponho os pés aqui nessa porta. Assim aconteceu. Ela ficou doente das pernas, perdeu a força e foi parar numa cama. Porque o diabo levou aquela ideia para o porão dela. E passado anos, ela me manda chamar e diz: pastor, vem aqui, porque se eu morrer desse jeito, eu vou para o inferno. Eu fui até a casa dela, ela disse: pastor, por aquela palavra que o senhor disse na ceia, eu fiquei com raiva, e eu queria ver o diabo na minha frente, não queria ver o Senhor. Pastor, me perdoe, pastor, ore por mim. Ficou 3 anos sofrendo com ódio, por uma coisa insignificante. Era coisa que você daria risada. E a pessoa levou aquele ódio para dentro do coração.
Jesus falou da falta de perdão. E o Espírito de Deus soa no meu coração dizendo: fale isto aqui. Se você levar para o seu porão a falta de perdão, não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você ganhar outros, não adianta você trazer gente para o barco, mas o seu porão tem um problema incrustado. Libere o perdão hoje. Saia daqui de posse hoje da capacidade que Deus te dá de perdoar, de liberar o perdão. Filha, com ódio você não vai a lugar nenhum. Filha, é melhor você perdoar essa questão. Esqueça isso. Eu sei que o inimigo prepara muitas situações para que venhamos criar rancor, ódio em nosso coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor hoje visita o seu porão. Quem sabe no seu porão tem alguma coisa já cheio de poeira, cujo nome é chamado, você não acredita mais. Querido, eu prego aqui em nome de Jesus, que nesta noite de domingo, em nome de Jesus a quem eu sirvo, haverá a ressurreição de chamado nesta casa. Esta palavra não sai da boca do homem, mas sai da boca de Deus. Eu estou visitando este porão da sua insignificância para te dizer que eu sou na sua vida e eu farei toda a diferença na sua vida. Sharai de horror abaquere ofai. Maradari ki de diodor maradare locuria de de. Beritiri de diodor coro hovorochi ala mahala kelo asie. O porão vem o esmagamento da nossa consciência. Boa parte dos cristãos, a primeira batalha em que eles são derrotados são da sua mente. Da capacidade de reagir aos pensamentos, os impulsos, as vontades, as decisões, tudo começa aqui. Tudo muda quando você muda. Tudo muda ao seu redor quando você se posiciona, quando você se levanta. Existe uma batalha travada na mente da igreja e por isso boa parte dos crentes deste século estão com as mentes atrofiadas. Boa parte dos crentes deste século, isso é estatística missionária, nunca conduziram um pecador aos pés de Jesus. Boa parte dos jovens cristãos na universidade tem vergonha de dizer que professa o nome de Jesus como seu Salvador. Você olha para a igreja, eu nasci na Assembleia de Deus. Em 1972, minha mãe me dava mamadeira e eu já estava no Pentecoste na Assembleia de Deus. Passei para a fase do batismo com o Espírito Santo, onde Jesus batizava a criança e as crianças profetizavam no culto. Aleluia! Nós vimos as fases em que o Senhor curava. Eu mesmo fui desenganado dos médicos, fui curado. Eu vi a manifestação dos dons. No dia em que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu fiquei em torno de meia hora no culto, tendo uma visão dos céus. E para onde eu me virava no dia do batismo, onde crianças estavam sendo inundadas com o Espírito Santo, onde eu me virava, eu via a visão que estava ali, e de olhos fechados, ela estava ali diante de mim. A Assembleia de Deus viveu uma fase em que os profetas se levantavam e pessoas eram desmascaradas, o pecado era revelado e as pessoas tinham temor de pecar. Hoje não há fervor na busca dos dons espirituais.
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que os dons, eles precisam ser procurados. É o que você precisa procurar. E como se procura? Em oração, em busca, em santidade. Mas um porão maligno está mofando a igreja com a sua glória primeira, com a sua primeira glória, com a glória de outrora. Mas que Deus visite o meu porão. Que Deus visite o seu porão nesta noite. Que você saia daqui convicto de que o diabo não vai jogar na lama o seu chamado. Ele não pode ser negociado. Olhe para a Bíblia e veja Jonas. Quando via toda aquela turbulência, ele se posiciona e diz: eu sou o culpado de toda essa tempestade. Me lancem no mar e o mar se aquietará. Diz a Bíblia que lançaram Jonas. E Deus deu ordem ao grande peixe. E este tragou a Jonas. Se você fizer um paralelo aqui de Jonas e a baleia, qual dos dois obedeceram? Se você olhar para Isaías capítulo 1, o boi conhece o seu possuidor. E o jumento a sua manjedora. A manjedora do seu dono. Mas Israel não me entende, Israel não me conhece. O livro de Jonas foi escrito para mostrar a soberania de Deus. Um Deus soberano, que dirige uma sentença a uma cidade, levanta um profeta, e se esse recusa, ele prepara um peixe, para que no ventre do peixe, ele possa ser tratado. Olhando aqui para o peixe, para o ventre do peixe, é a perspectiva em que Deus trata a desobediência do nosso chamado. Você que tem a ciência de que é uma pessoa chamada por Deus. Você que tem a ciência de que Deus te chama para uma grande obra. E você se endurece. Veja a lição deste homem. A Bíblia diz que o peixe engole Jonas. E aqui entra em foco novamente a natureza endurecida. Talvez se Jonas fosse eu e você, já entrava nesse peixe falando em línguas estranhas, chorando e dizendo: pode mandar que agora eu vou, me dá uma chance. Mas cada um de nós tem um comportamento diferente acerca do nosso chamado. Jonas demorou 3 dias no ventre do peixe. Todo estômago de qualquer animal tem um ácido extraordinário e terrível. É o início do processo da digestão. O ser humano tem um ácido tão terrível no estômago que quando os médicos vão operar alguém, precisa de todo um aparato. Porque se o ácido tocar na pele, pode matar a pele, destrói o braço. Agora você imagine. O que está acontecendo no primeiro dia em que Jonas cai nesse estômago cheio de ácido? Onde as algas começam a passar por sobre a sua cabeça. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: estou lançado diante dos teus olhos. Será que eu tornarei ver o teu templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava lúcido. Ele não tinha desmaiado, não tinha estado num estado de dormência, de inconsciência. Ele estava vendo tudo. Ele sentia a opressão, a angústia da morte.
Mas ele só resolve orar depois de 3 dias. Parece que eu vejo esse homem já entrando em coma. Ele resolve orar. O que está acontecendo com a igreja deste século? O que está acontecendo com essa geração? Nós estamos vivendo uma geração adormecida. No seu eu, no seu ego, no seu mundo. Nós estamos vivendo numa avalanche. Eu dou glória a Deus porque a igreja é a cara do seu pastor. Se você tem um pastor que é exemplo, o rebanho segue à risca o exemplo do seu pastor. Mas nós estamos vivendo numa geração de pecadores ajuntado, misturado na congregação dos justos. Pessoas indiferentes. Pastores, pasmem-se, ministros, pregadores subindo no altar bêbado, movido pela alegria do vinho. Pessoas indiferentes. Foi um pregador de renome pregar numa igreja em que eu pastoreava, e o camarada sorria, indo para lá e para cá, e eu percebi isso está fugindo do normal, umas gargalhadas, e a igreja fria, quieta. E o Senhor falou: você está vendo essa alegria? Eu falei: Senhor, eu estou vendo. E o Senhor me disse: esta alegria não é do meu espírito, isto é bebida. Mas o que vai acontecer com esta geração? Deus vai pegar esses meninos aqui, olha, esses garotos, e vocês podem escrever o que eu estou dizendo aqui pelo Espírito de Deus. Eles serão levantados e colocados no lugar daqueles que foram chamados para fazer e não o fizeram. Deus vai levantar hoje uma nova safra, uma nova geração de gente comprometida com o evangelho do reino. Esse texto ainda me mostra quão inclinado e conturbado é meu coração para obedecer a Deus. Mesmo angustiado, mesmo vivendo um terror dentro de um ventre do peixe, depois de 3 dias ele resolve orar. Eu tenho um livro na minha casa que diz: merece confiança o Antigo Testamento. E esse livro dá detalhes e relatos da vida deste profeta. E este livro conta a história de um americano chamado James, que foi engolido por uma baleia nos Estados Unidos, quando ela foi arpoada. Na década de 60, eles estavam caçando uma baleia, arpoaram uma baleia, e quando estavam trazendo ela para junto do barco, ela se bate, vira uma embarcação menor que ali estava, de pescadores, e engole um dos pescadores. Quando eles começam o processo de desossa na praia, chegando na região do estômago, algo estava se mexendo. Está lá no livro, merece confiança, o Antigo Testamento. Era o pescador que tinha sido engolido, ele estava vivo. Pegaram a água da praia, jogaram no seu rosto, e ele recobrou o ânimo, e ele deu o testemunho dizendo: eu poderia ter morrido de fome ali, mas tinha oxigênio suficiente para mim ficar ali. Só que esse pescador, com poucas horas que ele ficou no estômago da baleia, ele teve a sua pele atingida pelo ácido. Ficou no estado de descoloração. Ficou todo manchado. Seus cotovelos, seu nariz, suas orelhas, as mãos. Perdeu a pigmentação e não voltou mais, por causa do ácido da baleia. Agora você imagine o estado em que se levanta este profeta, e depois de 3 dias ele ora e pede que o Senhor lhe dê outra oportunidade. E aí eu olho agora na janela da praia, e aqui finalizo o meu sermão. Diz a Bíblia que quando ele se arrepende, o Senhor dá ordem ao peixe, e ele se vomita Jonas. E quando ele está na praia, Deus lhe diz: e veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, e clama a mensagem que eu te digo. A praia
É a segunda chance que Deus nos dá. A praia fala da segunda oportunidade que Deus nos dá. E eu tenho plena convicção de que a oportunidade de Deus veio a esta casa nesta noite.